Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Bem-vindo à Arca Digital. Esse é o nosso podcast, onde a gente vai falar para você hoje, hashtag Vem Pra TI, porque é onde estão as melhores oportunidades de salário, a melhor qualidade de vida. E hoje nosso entrevistado é o nosso grande Thiago Baiano. Dá um alô pro pessoal, Baiano. Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está nos assistindo nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui na Arca Digital, né, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha história na área de tecnologia, os ganhos, os desafios e as dificuldades que eu também enfrentei ao longo do caminho. E pode ter certeza que vai ser um bate-papo super legal, galera. Muito bem. E nos siga nas nossas redes sociais, @Arca Digital _, tanto no TikTok quanto no Instagram. E no nosso site, www.arcadigital.org, é onde, se você quiser aí transferir a sua carreira, seja você com faculdade, sem faculdade ou não, quiser vir para a TI, vai no www.arcadigital.org que a gente vai te mostrar qual é o caminho das pedras. Não só a gente, mas como o Thiago também aqui hoje, né? E aí, Thiagão, quanto tempo que você trabalha dentro da área de TI, que você está aí nesse ramo? Fala para mim. Olha, Pablo, a minha trajetória na área de tecnologia tem algo muito curioso quando eu iniciei, né? Show. No ano de 2001, né, já estou caminhando para 21 anos na área de tecnologia. Boa. No ano de 2001, eu mudei para morar com meu pai. Em 2001 nós estamos falando da época das cavernas, isso, né? Isso, eu então morava na zona rural, num povoado chamado Inema. Um abraço aí para todos os meus amigos de Inema. Aí, né? Inema. É um povoadozinho que pertence a Ilhéus. Ilhéus é uma cidade bastante conhecida na Bahia. E aí não tinha ensino médio naquela ocasião. E eu acabei... Não tinha ensino médio? Não, lá? Só até o fundamental. Que isso, cara? Os 3 últimos anos do ensino médio não tinha. Por política, eu não me recordo muito bem, mas foi retirado. Até tinha, mas por um período nesse ano de 2001, acabou sendo retirado. E aí, casou que... Meu pai não chegou a casar com minha mãe, sempre foi separado, mas sempre eu passava as férias lá com ele e tal, ele sempre deu atenção. E aí veio a ideia da minha mãe de pedir para meu pai, para eu morar com ele e cursar o ensino médio. Ai, Brasil. Só que casou uma outra oportunidade que meu pai tinha acabado de ser eleito vereador da cidade de Bicuí. A política. Ele foi eleito vereador no mandato de 2001 a 2004. E aí eu fui morar em Bicuí, cursar o ensino médio. Legal. E aí, como meu pai era vereador, e naquela época não tinha lei de nepotismo ainda, então você poderia indicar parentes para trabalhar na prefeitura. Graças a Deus tem a lei. Não era nada ilegal na época. E aí meu pai solicitou junto ao prefeito, na época era o Dário, prefeito. E aí eu acabei começando a trabalhar de auxiliar de escritório, nada a ver com TI, na prefeitura de Bicuí. Passado pouco tempo, fui fazendo amizade, conhecendo o coordenador de eventos. Um abraço para ele meu pai da área de tecnologia, que me colocou na área de tecnologia, Raimundo Cerqueira, o nosso querido Pururuca aí de Bicuí. Muito obrigado por você ter acreditado no meu potencial. Valeu, Pururuca! Esse Raimundo Cerqueira, ele tinha um jornal chamado O Guarani na cidade de Bicuí. Certo. E aí, esse jornal era mensal, ele não era diário nem semanal. Saía, juntava, como era uma cidade pequena de 16 mil habitantes, então pegava as fofocas, as notícias, os babados que aconteceu. Se você mora numa cidade de 16 mil habitantes, você também pode chegar no nível que esse cara chegou aqui. Esse cara aqui, você vai ver o que aconteceu com a vida dele, já já. E aí, pessoal, conheci o Raimundo Cerqueira, né? Ele era o dono do Guarani e também coordenador de eventos na prefeitura na época. E aí ele tinha um diagramador. Eu comecei na área de tecnologia como diagramador. Na época, Nossa, quem lembra, pessoal, na época se usava aquele Adobe PageMaker, que era um programa da Adobe que era utilizado para fazer a diagramação, as colunas, o lugar que ia ficar a foto, o lugar que ia ficar a logomarca, os anúncios, enfim. É mais para jornal, né? A diagramação de jornal. De jornal. Onde fica certo. Hoje tem outros softwares mais avançados, mas naquela época o top era o PageMaker. Aí aconteceu que o diagramador do Guarani, por um motivo, ele precisou viajar, questão familiar, e aí ele não poderia, e estava perto de fazer o lançamento da edição.
Putz, e aí? E aí eu fui visitar, sempre eu visitava o Raimundo Cerqueira. E aí, Raimundo, nossa, Thiago, eu tô aqui sem saber o que fazer. Eu preciso enviar para a gráfica o material, mas o material não tá pronto. E aí... E só tem você agora. Não, ele não sabia. Eu bem que me coloquei à disposição sem manjar. Eu manjava um pouquinho de internet. É o tal fake until you make. Você dá uma fingida. Você sabe fazer isso? Sei, sabe nada. É que eu fiz aquele cursinho um básico do básico de mexer no Word, no Excel e no PowerPoint. Tô ligado. Né? Aquelas formulazinhas de igual a A2 mais B2, aí você vai ter o resultado lá na C2. E aí ele falou... Quer tentar, Thiago? Ver se você consegue? E aí eu falei, abri o PageMaker e era em português na época, o programa. Eu falei, nossa, mas não parece ser tão difícil. E na época não tinha muita informação. O YouTube já estava atuando. Mas não tinha aquele tanto de tutorial que a gente vê hoje. Não. O YouTube era muito cru, mas tinha algumas coisas. Por exemplo, manuais. Eu fui ler manual do PageMaker, como que você divide a coluna. Maneiro. Coloca a margem e tal. E aí, rapaz, acabou que eu montei essa edição do Guarani. Chique. Aí mandou pra gráfica. E aí aconteceu que deu certo. Aham. Ele, quando imprimiu a gráfica, que ele recebeu as edições, né, para distribuir na população, no comércio, né, da cidade, falou, nossa, gostei, Thiago, ficou legal essa Chega diagramação. um pouquinho mais perto do microfone. E aí ele gostou do meu trabalho, e aí ficou eu e o rapaz, retornou de viagem, ficou nós dois. Só que aí o que aconteceu? Eu fui observando, na época era o Evandro, se não me falha a memória, o nome do diagramador, não tenho certeza, mas acho que era o Evandro. E aí eu observando o Evandro, que tinha mais experiência com o PageMaker, como que ele fazia os cortes. Maneiro. E aí, Foi curioso, né? E eu tenho esse potencial de absorver muito rápido as coisas. Boa. Então eu aprendi rápido e com menos de 3 meses ele já não chamava mais o Evandro. Eu assumi 100% a parte de design Você gráfico. demitiu o cara. Mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí eu comecei a montar esse jornal. Eu fiquei no Guarani por volta de uns 2 anos, trabalhando na prefeitura durante o horário matutino, né, que era das 7 a 1 da tarde, e depois, no período da tarde até poucas horas da noite, até mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, eu fazia esse trabalho no jornal, Show. né, de pegar as notícias. Ele era o redator e o editor. Sim, ele escrevia e você montava ali. Ele era o jornalista, ele já me dava o texto pronto, corrigido, ortografia, tudo bonitinho. E aí eu colocava na parte de design. Que responsabilidade, hein, cara? Isso. Depois disso, em 2004, eu tinha uma visão, eu comecei a me apaixonar por tecnologia, eu vi que eu gostei e tinha uma afinidade com a tecnologia, e aí eu comecei a gostar da coisa. Como eu comecei a gostar da coisa, eu comecei a me dedicar bastante. Sim, quando a gente gosta fica mais fácil. Isso. Nesse meio período, nesse período aí de 2004, eu fui embora de Bicuí, já tinha cursado o ensino médio, fui trabalhar 1 ano na cidade de Vitória da Conquista. Um abraço maior, pro pessoal. né? Hoje Vitória da Conquista é a 3ª cidade maior da Bahia. Sim. Salvador, Feira, depois Vitória da Conquista. Então fui para Vitória da Conquista, e aí lá eu trabalhei 1 ano em uma gráfica. E aí eu já comecei a fazer outros trabalhos. Eu peguei experiência na ferramenta CorelDRAW, que os grandes designers sabem que era muito utilizada na época. Sim. Hoje eu não atuo tanto na área, mas eu creio que até hoje é Se pegar alguma coisinha, ainda sai alguma coisa é uma aí. ferramenta muito poderosa. E aí eu comecei a fazer panfletos de show, chamadas de show, banners, jornais, comecei a diagramar revista. Maneiro. E aí comecei a entrar nesse mundo do design, entendeu? E aí eu fiquei 1 ano, depois de 1 ano, aconteceu, por problemas pessoais, o diretor fechou a empresa, não foi nem por falência, foi porque ele, era uma coisa interessante, ele morava em Vitória da Conquista, mas a esposa dele morava em Governador Valadares, em Minas Gerais. Que isso, cara? E aí ele tinha que ir acho que de 15 em 15, ir para Minas para poder visitar a família, tinha esposa e filhos. Se ia de carro, morria no E aí, caminho, nossa. aí acabou que a mulher dele começou a pressionar ele, não tá dando certo, esse negócio à distância, e acabou que ele fechou a gráfica
e foi embora morar Governador. acredito que ele está morando até hoje em Governador Valadares. Provavelmente ele já deve estar nos Estados Unidos, porque a galera de Valadares adora ir para os Estados Unidos. Não, brincadeira. É legal. Beijo, Valadares. E aí, eu fui para a cidade de Itabuna, que é ligado, onde na a minha mãe Bahia. mora, sul da Bahia, que é Sim. bem próximo de Ilhéus. Quem sempre visita as praias de Ilhéus sabe que Itabuna é uma cidade bem desenvolvida, é a Certo. quinta maior cidade da Bahia. E aí eu trabalhei 5 anos para o governo do estado da Bahia, Legal. por uma terceirizada, na época chamada Avances Tecnologia. Show. Lá nas grandes cidades, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jequié, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Porto Seguro. Nas melhores escolas do estado, o governo implantou um estúdio. Parece um estúdio como esse. Legal. Só que tem cadeiras onde a plateia senta, tem um telão e tem uma câmera que transmitia ao vivo. Aula. Às vezes tinha reunião com o governador da Bahia. Ah, entendi. Às vezes a polícia militar queria passar uma orientação para toda a corporação. Passava por videoconferência. Isso, os Entendi. policiais que moravam próximo ia para essa sala e aí o comandante lá de Salvador passava as orientações, planejamento de São João, Carnaval, fim de ano e etc e tal. E aí surgiu essa vaga e o rapaz que trabalhava na DIREC, que era o setor do governo que era responsável pela vaga, apesar que era uma vaga de terceira da Avances, aí ele conhecia minha mãe, ele falou, nossa, o seu filho não manja de TI? Ele minha mãe... Mexe com computador, né? A Minha não mãe, sabe ele muito mexe bem, com manja de computador. Não sei o que é. Ele faz umas coisas no computador, diagramação, jornal, revista e tal. Aí ele falou, vai ter um teste e ele vai lá. Aí na época eram umas 10 pessoas concorrendo à vaga, aí enxugou, na última etapa ficou 3 pessoas. Boa. Depois enxugou, ficou eu e um rapaz, e aí teve uma... Aí você demitiu o rapaz também. Não, na entrevista teve uma pergunta que foi muito parelho, o cara manjava muito o que estava concorrendo comigo na vaga, Sim. mas teve uma pergunta que era primordial, que ele não prestou atenção, e eu me liguei que foi o gestor de Salvador, a entrevista foi ao vivo, pelo próprio estúdio. Ele perguntou, eu não recordo o nome do rapaz, ele falou, por que essa câmera é posicionada em cima da TV, da tela, no meio? Aí ele deu uma resposta, porque pega a sala melhor. E aí foi uma resposta mais ou menos, pega o ângulo melhor. Só que eu falei não, por causa que quando dá o zoom, a pessoa tá falando, o software, ele buscava o zoom, porque tinha um microfone de ambiente, que captava o som do ambiente, era tipo uma bolachona assim. E aí eu entendi a jogada da câmera, eu falei, olha, Vitor, que era o coordenador, né, que tava entrevistando, eu falei, essa câmera aí, ela é para dar a impressão de que você tá conversando olho no olho com a pessoa. Verdade. E aí ele falou, nossa, essa resposta... Depois ele me contando, né, que essa resposta foi a definitiva. Foi a que definiu, porque eu entendi que o estúdio era para dar uma sensação com quem tava falando, como se tivesse presencial. Sim. Pessoalmente, o zoom ia lá na outra ponta, na ponta A e na ponta B também tinha um zoom. Então, dava a sensação que as duas pessoas estavam conversando olho no olho. Então, Mas até então você não tinha vindo para a área de software ainda, né? Nunca vi falar em estúdio, videoconferência. Fui de gaiato. Por causa dessa pergunta, acabei matando a charada. Show. E aí fui contratado. Nessa empresa da Avances, eu fiquei quase 6 anos. Eu fiquei de 2005 até meados de 2010, 2011. Acho que quase 6 anos na Avances. E aí era... Mas não trabalhando com desenvolvimento de software? Não, ainda não. Na área de tecnologia. Eu cuidava do estúdio, eu montava as conexões, preparava as câmeras e eu operava o equipamento, né? Precisava um zoom manual, colocar... Mas programar, codificar, não. Ainda não. Projetar um PowerPoint na reunião. Então, eu operava esse sisteminha lá do governo do estado da Bahia. Porque assim, o baiano é um programador arretado. Eu já passei para o trabalho para ele. Lembra lá do Javazinho? É que eu ouvi de uma pessoa, pessoal, é interessante isso, porque tem gente que na área de tecnologia só quer focar em uma coisa. Eu só quero focar em ser programador. Ou eu só quero focar em processo. Eu ouvi de uma pessoa muito experiente, quando eu estava começando, que ele falou, não é que você vai ser o melhor em tudo,
Pode ser, se você conseguir, maravilha. Mas seja bom em cada segmento que você passar. Entender um pouco de tudo, De né? tudo. Sim. Então hoje eu consigo, essa semana mesmo, meu irmão pediu para fazer uma arte na camiseta da empresa da noiva dele, que é de engenharia civil, construção civil. Fiz, saiu bonitinho o banner, o cartão de visita. Então, aquele conhecimento que eu adquiri há 20 anos atrás, eu tenho até hoje. Eu detenho ainda o conhecimento do CorelDRAW. Então, na área de TI, eu procurei aprender um pouco de tudo. Então, eu saí do design e passei quase 6 anos operando o sistema de videoconferência. Certo. E aí, em 2011, eu vim embora para São Paulo. Eu me vim para São Paulo. Eu também me vim para São Paulo também. Eu vim em 2012, um ano depois de você. Você sabe que essa vinda minha para São Paulo tem a ver com mulher, né? E dá um choque, né? É um choque. Eu uma... não sei pra você, mas pra mim foi um belo de um choque de realidade. Eu era muito caipira. Eu falei assim, gente, eu andando de metrô, olhando, eu não sabia nem por onde eu andava na escada rolante. Porque aqui em São Paulo, gente, tem lugar pra andar pela escada rolante, né? Não, e é interessante que eu vim parar em São Paulo, tem uma enfermeira que ela morava na minha terra lá, aquele INEMA, que é... Sim. INEMA, acho que hoje tem 1.000 habitantes, mais ou menos. É uma rua. É bem pequenininho, mas é legal. Eu gosto, sempre quando eu vou de férias, todo ano, eu passo lá. E aí, essa enfermeira, ela é de lá, só que ela saiu de lá, hoje ela deve ter uns 45 anos, só que ela saiu de lá novinha, com 15 anos. Sim. Então, ela me viu criança, né? Porque ela é bem mais... Bem não, 6 anos mais velha que eu. Eu tenho 39. E aí ela veio para São Paulo, fez a vida dela, fez na área de enfermagem e tal. Aí ela foi passar as férias de 2011, do São João, mês de junho. E aí me viu lá na cidade e falou, nossa, quem é esse rapaz? Falou pra amiga dela. Quem é esse rapaz? Ah, é Thiago e tal. Da onde veio essa camisa polo? Aí ela falou, nossa, esse rapaz aí eu vi pequenininho. Nossa. Ele ficou grandão? Eu dou uns pega nele, né? Ela falando na festa lá. Acabou que a gente ficou nesse dia, na noite. Teve uma festinha lá na cidade, a gente ficou. E aí trocou o WhatsApp. O WhatsApp tava começando, né? Show, tava migrando do MSN. Eu sou dessa época. Pra entrar o WhatsApp, tava migrando. Do MSN pro WhatsApp e do Orkut pro Facebook. Tava nessa transição aí. Eu tive um Orkut. Eu também. Tentei recuperar as fotos, mas não deu. Mano, eu tive um ICQ, velho. Ah, eu não lembro ICQ, Eu tive um ICQ, eu tinha um Messenger. Quem já passou dos 30 e pouco já teve um Messenger também. Bate-papo UOL. Ah, bate-papo UOL. Vixe, aquela sala de adulto. Nossa, já participei muito. Abafo caso. Proibido para menores. Então, aí eu vim, ela me convidou para vir passar as férias. E foi um negócio interessante, porque eu tinha algumas coisas lá na Bahia e tava trabalhando ainda pro governo do estado. E aí eu falei para minha mãe, minha mãe, o pessoal fala muito que São Paulo é bom para ganhar dinheiro e tal. Em 2011, eu não tenho um índice agora, mas parece que o índice de desemprego era bem baixo. Era menor. E tava numa crescente de oportunidades, era outro momento, principalmente na área de tecnologia. Aí eu falei, minha mãe, mas eu vou deixar uma procuração para a senhora, que aí a senhora resolve tudo no meu nome, porque se der certo, eu não vou voltar não, já vou levar minhas roupas, tudo, botei a mala e vim. Vim para passar as férias, acabei gostando. Passar as férias não, né? Você veio para namorar. Namorar, acabou gostando. Eu acabei convivendo quase 5 anos com essa enfermeira. E aí... Convivendo é uma ótima expressão. O meu primeiro emprego de TI aqui em São Paulo foi dar aula na Microlins e tinha uma outra escola de informática que eu não me recordo o nome, que era tradicional também, era Microlins. Aí eu fui dar aula de design devido ao conhecimento que eu tinha adquirido no CorelDRAW e no Photoshop também e no PageMaker. Então, como eu tinha esse portfólio... Você já tinha alguma coisa, né, cara? Porque tem gente que vem aqui para São Paulo e não sabe fazer nada. Você, pelo menos, já tinha um direcionamento, alguma coisa você já sabia fazer. Inclusive, assim, para quem... Eu falo por mim, se você vem para São Paulo, antes de você vir, aprende a fazer alguma coisa, assim. Nem que seja, eu faço unha, eu corto cabelo, eu venha fazendo alguma coisa, que aí vai ficar mais fácil. Vamos lá. Verdade. E aí eu acabei... eu fiz uma entrevista com a gerente da escola, da Microlins, lá de Guarulhos. Né? Esses 4 anos e pouco com a enfermeira eu morei em Guarulhos, próximo ao Shopping Bom Sucesso.
Um abraço aí o pessoal de Guarulhos, né? Da região aí. Muito o rapaz bom. dos abraços. Muito bom morar em Guarulhos, uma cidade maravilhosa. E aí eu fui dar aula na Microlins. E nessa de dar aula, como eu tinha a responsabilidade de ensinar, Sim. e eu sou um cara muito focado, eu comecei. Aí o YouTube estava naquela transição de se enriquecer de conteúdos. Sim. Aí comecei a ver vídeos Show. de como fazer uma logomarca, como fazer um cartão de visita, um banner, um cartaz. E aí eu fui adquirindo conhecimento e praticando também. Eu comprei... Minha mãe comprou um notebook para mim na época, na Casas Bahia, acho que dividiu a coitada em 20 vezes. E era um notebook, era um Celeron, não tinha Core i3, i4, i5, i7. Era aqueles primeiros lá. Mas funcionava o CorelDRAW na versão da época. E aí eu comecei a praticar o meu conhecimento. Peraí, funcionava não, né? Dava uma travadinha, porque o Corel era pesado. Eu lembro que o Corel era pesado. Na hora de salvar, era um... Você clicava no botão salvar, ia jantar e voltava. E aí, Pablo, eu fui dar aula na Microlins. Eu dava aula era dividindo em duas categorias. Era informática básica, que era Word, Excel, PowerPoint. E tinha informática avançada, que era web design, Sim. design gráfico, montagem e manutenção de micro. Sim. É engraçado que o professor pediu as contas de montagem e manutenção de micro e eu não sabia montar micro. Ah, meu amigo, a gente aprende. Aí a gerente falou, Thiago, você não quer tentar aprender? Eu tenho uma gama de material aqui. Ela me deu parecia uma bíblia, aquela bíblia católica de material de montagem e manutenção. Olha o que é boa vontade na vida da pessoa. E aí eu falei, já se vai meus finais de semana, né? Todo esforço, todo sucesso tem um esforço, viu, pessoal? Ninguém chega no sucesso, dormi fracassado e acordei no sucesso. TI ganha bem, tem boa qualidade de vida, mas você tem que se interessar um pouquinho, né, Thiago? A pessoa não pode ficar... exatamente. E aí, fui ler esse material de montagem e manutenção, troca conhecer a placa-mãe, os periféricos, HD, mouse, teclado, outra vida, memória. Né, cara? Outra coisa, velho. Nossa, e naquela época isso bombava, então... Mano, eu morro de medo. Deixa eu te falar um negócio. Sabe que se fosse eu, o que ia acontecer? Eu ia olhar, eu ia abrir aquilo. Até hoje, gente, eu ia falar, meu Deus, eu vou tomar choque, eu vou fazer merda, eu vou quebrar. Hoje eu também não entendo nada. Trabalho com TI, mas se eu abrir um computador, eu não sei nem onde fica o HD. Não, HD eu sei, gente. Nem tem mais HD, SSD, por favor. Não, e aí foi aí que o professor pediu a conta, né? Tive que abraçar a causa da Microlins na época. E fui dar aula de montagem e manutenção. Só que eu li o conteúdo e fui fazendo em prática. Ela me deu um computador desmontado, as peças, né? A fonte, memória, HD, a placa-mãe, o gabinete... o monitor, o mouse e tal. Então eu fui montando, fui entendendo cada componente daquele ali, como funcionava. E aí adquiri um conhecimento legal e os alunos aprenderam bastante. É tanto que tinha um aluno que isso foi muito gratificante. Ele falou, professor, por conta do meu conhecimento, quando ele recebeu já a certificação, ele arrumou um emprego, foi o primeiro emprego dele, né? Ele tinha na época, o jovenzinho, acho que de 18 anos, por aí, 17 para 18 anos. E teve outras histórias também de emprego. Nossa, o coração da gente fica como quando um cara fala um negócio desse, Uma menina fez o curso de Word, Excel, PowerPoint, quando ela concluiu comigo, ela falou, nossa, professor, fui contratada para trabalhar de recepcionista e era o primeiro emprego dela também, então isso foi muito gratificante. Maneiro, cara. E aí, então, por isso que eu falo, eu quis passar por vários segmentos dentro do TI, que o TI não é uma coisa só. TI é grande. O TI é igual na construção civil. Na construção civil nós temos o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, o pintor, o eletricista, o encanador, o engenheiro elétrico, o engenheiro hidráulico. Então, é tudo engenharia, mas tem várias ramificações. E aí, não durei muito na Microlins. Eu recebi uma proposta para trabalhar, essa empresa ela é conhecida na área de tecnologia, na Sonda. É uma empresa chilena. Sim. Trabalhei 2 anos na Sonda. Legal. E na Sonda eu adquiri um conhecimento de uma outra ferramenta que eu não tinha, que hoje ela é muito requisitada no
na área de TI, no mercado de trabalho, que é o SAP. Sim. E aí, rapaz, eu fiz essa Verdade. entrevista e passei, né, por causa dos conhecimentos que eu tinha de montagem de micro. Aham. E eu fui trabalhar o cliente era Uzi Minas, que fica em Guarulhos. Cliente grande, cara. Cliente grande na época de mexe com minério, com ferro. Sim. E a Uzi Minas, na época, eu lembro que logo quando lançou o HB20, quase toda a parte de ferro do HB20 era feito lá. Sim. Lá e também no polo de Taubaté. Né? Uhum. Taubaté também tinha um polo. E aí, qual era o meu trabalho na Uzi Minas? Eu recebia as demandas de incidente. Aí, quando eu fui entrar na área de incidente, né? Eu recebia um incidente, um chamado. E aí, qual era o chamado? Às vezes era um chamado simples, trocar um teclado. Às vezes era trocar um computador. Às vezes era consertar o computador. O cara, Sim. não tá ligando. Queimou a fonte. Então, eu trocava aí. E tinha que ser rápido, porque a fábrica não podia parar. Mas você sentia que essa área do TI era tão bem remunerada quanto a parte de desenvolvimento, de agilidade? Pra você ter uma ideia, naquela época, não é tanto quanto o desenvolvimento. O desenvolvimento hoje a gente sabe que é a área que mais paga bem, viu, pessoal? Inclusive, eu vou chegar na parte que o que eu aprendi de desenvolvimento e o que mudou na minha vida. O conhecimento de desenvolvedor. Até agora, pessoal, ele ainda não... Tô ele tá contando falando a da trajetória para vocês mas ele- entenderem. Um cara comum trabalhava com a parte gráfica e ele ainda não trabalhava na área de tecnologia de desenvolvimento, na parte de desenvolvimento de TI. E aí ele vai falar. Continua, Thiago, não desculpa te Tá. interromper. Só pegando uma carona, quando eu dava aula na Microlins, eu comecei a ler muito material e eu aprendi a fazer as primeiras páginas web. E a ferramenta, eu lembro como hoje, que era Adobe Dreamweaver. Dreamweaver, Não lembro. sei Fazia se- página. Eu acho que nem existe mais essa ferramenta. Mas era boa. Era muito a gente boa. fazia uns sitezinhos rapidinho, já Facilitava. gerava o código certinho. Não Exatamente. precisava nem codificar. Exatamente. E aí eu entrei... meu primeiro contato com desenvolvimento foi dando aula, Sim. aprendendo Dreamweaver, páginas web. E aí... Então você começou como front-end, né? Front-end, só que eu tinha, como era front-end, você tinha que escolher alguma base de dados Sim. para você alimentar esse front. Sim, só para traduzir para a galera aqui, o front-end é o quê? É aquele desenvolvedor que ele trabalha com a parte da frente, né? Que a gente fala, a parte de telas, a parte tudo que o usuário vai ver ali primeiro. E o back-end, que é o cara que trabalha com o que está atrás, né? Com os sistemas, toda a comunicação de dados aqui que vai levar para aquele front-end. Fala. Eu costumo dizer que o front-end, pessoal, é o visual. É o aquilo visual. que você vê. Você vê o botão, você vê a tela, você vê os campos, você vê as imagens você vê as imagens na tela. E isso é o front. O back é todas as rotinas que alimenta ou te fornece informações, tanto de ida, é uma mão de ida e uma mão de volta. Você recebe informações, você busca informações e você recebe informações. Por detrás do front, existe todos uns componentes, né, que a gente chama de batch, né, ou de... tem um outro nome técnico também que fugiu agora, Pablo. Eu não fui pro front-end, eu já vim Do back-end, né, que é da parte batch. E aí eu tive que aprender alguma coisa na base de dados. E a base de dados que eu escolhi foi a MySQL. Todo mundo começa PHP, MySQL. PHP, tão bonitinho. MySQL. Inclusive, é um bom momento, é uma boa linguagem para começar. O cara que tá começando, né, Thiago? Eu comecei mesmo quando eu queria aprender a programar, a primeira coisa que eu fui aprender foi PHP com MySQL. Super recomendo. Tem grátis na internet, tem em plataformas como a Udemy e Hotmart, e é um puta caminho aí, desculpa o termo, mas um super caminho aí para quem tá começando a entrar dentro da parte de back-end. Mas fala. E aí eu fiquei pouco tempo na parte de dando aula, fui para essa empresa na Uzi Minas, né, através da Sonda, fiquei 2 anos. E eu saí da Sonda por conta de uma oportunidade melhor de salário. Porque assim, pessoal, como naquela época, hoje não, que infelizmente o desemprego está muito grande, mas naquela época o desemprego ele estava muito baixo. Muito menor do que era, Isso, né? as oportunidades eram muito maiores. E aí o que acontece? Eu tinha aquela ideia de que, quem pagar mais leva. Então, tipo assim, se eu tava ganhando... Pra você ter uma ideia, foi em 11... Nós estamos em 2022, 2011. Há 11 anos Há atrás. 11 anos atrás, eu já ganhava uns...
equivalente hoje a quase um salário e meio, a R$ 1.500. Entendeu? Puxa Porque vida. o SAP era... Quando a pessoa detinha um conhecimento sólido do SAP, que eu aprendi rápido também, não só no dia a dia, mas também eu gosto muito de ler, de ir em busca do conhecimento, né? E aí, essa ferramenta agregou muito ao meu currículo, o SAP, e eu também comecei a fazer alguns cursos, né? Tinha um site, eu não me recordo o nome, que você tirava certificação de Dreamweaver, CorelDRAW, Legal. Photoshop, tudo gratuito. Então, quando você naquela época, TI, não tinha a gama que tem hoje de expansão, que hoje nós temos a metodologia Scrum, dentre outras aí. Scrum é uma metodologia de organização de produção de software, tá, pessoal? Só fazer uma... Que às vezes a gente precisa fazer umas traduções aqui pra galera. Vamos chegar lá mais pra frente. E aí eu comecei a fazer vários cursos, e aí eu entrei na faculdade. Você fez faculdade de quê? Na Anhembi Morumbi. Não, mas qual foi o curso? Análise e Desenvolvimento de Sistema. Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o famoso ADS. Quanto tempo foi? Na época, durou, se não me falha a memória, acho que 3 anos, Pablo. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Meu Deus. Eu vim da área da química, eu estudei 5 anos. O curso é 5 anos, eu sou engenheiro químico. É 5 anos de faculdade de engenharia. E assim, de manhã e de tarde, era integral o meu curso ainda, era de manhã e de tarde. Então eu fico pensando, apanhei tanto, devia ter feito 2 anos e meio, 3 anos de ADS, porque o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, aquela pessoa que deseja fazer uma faculdade hoje, é um curso de 2 anos e meio. Ontem eu vi mensalidade de curso de ADS em boas faculdades, R$80 por mês. A mensalidade e a distância, cara. A distância. Nossa, legal. E assim, me diz aí, o cara que sai de ADS, que sabe programar, como é que ele entra aí no mercado de trabalho? Como é que o que acontece depois que ele começa a entrar para essa área de TI? É assim, pessoal, eu tenho algumas observações para fazer com relação à faculdade. É algo legal você ter o diploma, é algo que agrega bastante valor ao seu currículo, mas te dá um conhecimento mais teórico do que prático. Boa, isso é uma coisa legal de falar. Boa. Se eu falar para vocês que o cara não sentar também para fazer, codificar Exatamente. É complicado, Se eu falar para vocês que eu saí um programador, eu tô mentindo, porque eu não saí programando quase nada. Mas eu tinha um conhecimento lógico, eles dão lógica de programação, eles dão as linguagens, Java, Sim. PHP, ASP na época, ASP. Visual Basic, né? Que é o VB. E aí, eu falei, meu Deus, estava perto de terminar a faculdade, né? Aí eu recebi uma proposta para trabalhar, estava cursando já o ADS, o Análise e Desenvolvimento de Sistema, e fui receber uma proposta para uma outra terceirizada, mas dentro da Caixa Econômica Federal em Osasco. Legal. Já na área de gestão de mudança. Olha bem, eu fui design, depois fui operador de estúdio de videoconferência, depois eu fui professor de TI. Foi para TI para trabalhar com a parte técnica, para codificar e escrever código, e foi trabalhar com gestão de mudança, que não tem nada de técnica, é mais gestão, mais humanas, mais administrar interesses, mais dizer não, gestão de mudança, galera, só para quem não sabe, é assim. Ou você vai determinar se o cara vai para a produção, ou seja, se ele vai colocar algo no ar assim para você ver ou não. É um cargo de muita responsabilidade, né? E aí eu fui para gestão de mudanças lá na Caixa Econômica Federal, fica no Jardim Moarama, lá em Osasco. Um abraço aí para os remanescentes que ainda continuam lá. Tem alguns amigos que ainda continuam lá. O Brandão, né? A Rita. E vários abraços. Eles continuam lá ainda na área de tecnologia na Caixa. E eu fiquei 2 anos, né? Eu recebia a mudança, conferia se estava tudo certinho, e aprovava ou rejeitava. E aí o pessoal, os desenvolvedores, o pessoal de operação, né? Eles executavam as tarefas que já tinham sido desenvolvidas. Tem um fato que me agregou muito no meu currículo, foi que a Caixa exigiu, na época, estava fresquinho, aquele curso I2V3. Ah, sim. De infra, né? Cultura DevOps. Isso. Aí a Caixa falou, olha, só vai trabalhar aqui dentro quem tirar a certificação IT. Certificação, gente. A gente tá falando até nas outras
até nas outras entrevistas, às vezes a gente se embanana aqui na hora de falar, que um dos nossos entrevistados, se eu não me engano, o Rogerinho, ele falou assim, a certificação é o green card para você entrar no país da tecnologia. Exatamente. E essa certificação me ajudou muito. Eu fiz o curso do ITIL, Sim. o V3, peguei a certificação do ITIL, não sei se já se tornou brasileira, mas na época... Era inglês? Era inglês, vinha dos Estados Unidos o certificado. Sim. É tanto que você não recebia na hora. Sim. Você fazia o curso, fazia a prova, na minha época era 50 questões, você tinha que ter um aproveitamento, se eu não me engano, de 70%. Show. E aí acabei sendo aprovado, fui certificado, e depois de 3 anos na Caixa, eu acabei saindo da Caixa, já ganhando melhor do que... cada mudança de fase que eu tive, eu fui Ganhando agregando melhor. valor financeiro. Sim. Sempre ganhando melhor. E a certificação parece que foi aí a quem te deu maior... Exatamente. Ela aqueceu o meu currículo a Sim. tal ponto houve época de receber 3 propostas de 3 empresas diferentes. E eu falo, meu Deus, eu vou nessa. Logo depois que te colocou a certificação no LinkedIn. Exatamente, porque na época pouca gente ainda tinha a certificação ITIL. Mas até hoje, cara. Até hoje. Se você tira uma certificação, mesmo que seja ITIL, Scrum, Kanban, Safe, coloca no seu LinkedIn, você começa a ser assediado, mesmo pelos recrutadores. Eu sou até suspeito de falar, porque assim, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu sempre me senti tão mal profissionalmente, porque eu era de outras áreas, e às vezes as pessoas não davam muito valor. Agora, depois que eu tirei as certificações, a minha vida, eu parei, eu não procuro mais emprego, o emprego tem me procurado. Exatamente. Sabe? Eu vivi essa fase. E aí, nesse período que eu estava na Caixa Econômica, aí eu já tinha, como eu falei anteriormente, eu convivi só 4 anos e meio com essa enfermeira, acabei não dando certo o relacionamento por alguns motivos. Aí eu vim morar em Carapicuíba com minha tia. Nesse pouco intervalo de tempo que eu entrei na Caixa Econômica, através da TMS, essa empresa não existe mais. Não sei por qual motivo ela não existe mais, a informação que eu tenho. Mas na época era uma boa empresa. E aí, fiquei na Caixa Econômica e conheci a minha atual esposa hoje, né, a Cíntia. Aí... Mandou um abraço pra todo mundo. Não Beijo, vai mandar um abraço amor. pra Cíntia? Pelo amor de Deus, mande um abraço pra Cíntia. Beijo. Mandou um abraço pra todo mundo, vai mandar pra ela? Beijo, meu amor. Beijo no Theo, beijo no Arthur, beijo no John também. Eu tenho outro filho lá na Bahia, que é de um outro relacionamento também. Que hoje mora com minha mãe, né? Infelizmente, a mãe dele faleceu nova, 33 anos, câncer. E, enfim, hoje ele mora com minha mãe lá em Itabuna. E aí eu conheci a Cíntia, comecei a namorar, e aí eu sempre fui de relacionamento sério. Já tive minha fase de mulherengo. É um rapaz de família. Não, eu vivi, quando eu tinha 18, 19, 20 e poucos anos, vivi a fase mulherengo, pegar todo mundo e tal. Como todo jovem quase faz. E aí eu conheci a Cíntia, e aí a Cíntia era até hoje ela é uma mulher muito conservadora, de valores. Sim. E aí ela falou, ó, esse negócio de ficar enrolando, namorando, não dá certo. A gente tem que se organizar para casar e tal. Já pegou o cabra pelo cabresto. E aí aconteceu que nesse intervalo que eu tava na Caixa, eu namorei 1 ano certinho com ela e casei. E dentro desse 1 ano... Vocês estão há quanto tempo casados? Hoje agora em setembro faz 5 anos que a gente tá bastante casado. tempo, graças a Deus. Bastante tempo. E aí, nesse intervalo de tempo, a gente se planejou, né? Pessoal, tudo na vida tem que ter um planejamento, né? Um equilíbrio e um planejamento. Não adianta você só querer sonhar, um dia eu quero ter uma casa, quero ter um carro. Fazer nada, Um dia eu quero ser desenvolvedor e ficar de braços cruzados. Não resolve. Eu sou da linhagem cristã, eu tenho um dizer que eu aprendi. Eu tenho um dizer que eu aprendi com a minha avó. Esse negócio de ficar rezando, esperando o milagre cair do céu não funciona. Não adianta, você pode orar o ano todo pedindo para ser um médico, mas se você não cursar uma faculdade de medicina, se você não se especializar dentro de alguma ramificação da medicina para ser
um urologista, um ginecologista, um infectologista, você não vai adquirir o seu sonho. Que medicina nada. Olha, o desenvolvedor e o pessoal de TI tá ganhando mais do que médico. Então, sai da medicina, que é 8 anos você trabalhar, 2 anos e meio você tá formadinho ganhando bem. É verdade. Mas conta aí. E aí, depois da certificação? Aí, depois da certificação, meu currículo deu um boom. Eu entrei nessa praia aí, que hoje a gente... pouca gente não sabe. Eu falei, cada vez que eu certificar, meu currículo deu melhora. Fica mais visualizado. Aí, rapaz, hoje não sei se a Intel não dá mais gratuito. Uhum. Aí a Intel, eu recebi um e-mail, porque eu comprei um produto Intel, não lembro o que foi. Recebi um e-mail para fazer um curso. Hoje esse curso é caríssimo, de gerenciamento de TI. Show. Hoje, com a certificação que eu tenho em gerenciamento de TI, eu posso até atuar como gerente ou um coordenador de equipe. Legal. E aí, essa certificação de gerenciamento de TI da Intel, todo mundo sabe que a Intel é uma empresa renomada no mercado de tecnologia. E aí, eu fiz essa certificação. Aí, meu currículo juntou o ITIL com a Intel e foi dando aquele boom. Daqui a pouco, eu fiz uma certificação de liderança, gestão de pessoas. Show. E aí, eu comecei a ver porque... naquela transição que hoje, assim, não basta você ser bom naquilo que você faz. Verdade. Você tem que ser bom em relacionamentos. Porque com certeza. 2 ou mais cabeças pensam melhor do que uma. Sim. Por isso que tem muita gente fora do ramo de tecnologia que vindo pro ramo de tecnologia. Não vindo pro ramo de tecnologia. A gente estava falando em outra entrevista assim, poxa, a gente está perdendo, por exemplo, alguns professores seriam ótimos Agile Coaches, ótimos Scrum Masters, porque ensinariam, saberiam dar treinamentos muito melhor do que a gente. Porque assim, eu sou engenheiro químico, assim, eu não entendo muito de dar aula, não. Agora, imagina um cara que tem uma pedagogia boa. Então, a gente perde muitos profissionais e o ramo de TI contrata pessoas de todos os lugares, assim, mesmo sem faculdade ou... Porque, por exemplo, o Ivanzinho, você conheceu o Ivanzinho e outros também começaram, já estavam trabalhando como programadores e não tinha faculdade. É o cara que pegou para aprender ali na internet, aprendeu e já foi. Você sabe que, como eu falei no início, eu tenho certas restrições com relação à faculdade, porque é uma relatividade muito grande. Por exemplo, certo. Eu conheço amigos dentro da tecnologia que fizeram faculdades, nada contra a faculdade, eu tenho faculdade. Ele fez faculdade. Estou terminando a pós agora, no meio do ano, e já vou emendar com mestrado. Mas depois eu vou te fazer uma pergunta meio capciosa para você. Se o que vai dar mais projeção? Será que é a certificação ou a pós-graduação? Mas isso é uma pergunta para depois. A gente vai chegar na parte das graduações. E aí, voltando à questão da certificação, foi dando boom, eu comecei a enxergar que as certificações iriam melhorar meu currículo. Fiquei 2 anos na Caixa Econômica, através da TMS, e aí eu saí. Olha para você ver, pessoal, isso aqui é uma história verídica. Eu fui demitido por causa que trocou a consultoria, e quando troca a consultoria, às vezes o gerente já traz seus amiguinhos. Isso rola muito em todo, não é só no TI, em todo segmento. Aí eu acabei não sendo aproveitado, porque já veio uma galera da outra empresa. Eu fui demitido na segunda-feira de agosto de 2017, se não me falha a memória. Ou foi 2018? Não, acho que 17. Na segunda-feira de agosto de 2017, na quinta-feira, na quarta-feira, 3 dias depois, eu fiz uma entrevista na Tríade. Um abraço pro meu amigo Reinaldo, que ele era meu gerente na época, hoje ele é diretor da Tríade System. O homem dos abraços. Uma empresa maravilhosa ali que fica alocada na Vila Olímpia. Um abraço pro meu amigo Thiago Furlan também, que ainda tá lá. Gil, que é o gerente de RH. Um abraço, Gil. Você vê Gil. Que a genética política da família dele não para. E aí, um homem político. Mas é bom ter essa questão de ser político e diplomático também na área de desenvolvimento de software, né? E aí, Pablo, quando eu fui para a Tríade, meu currículo já estava muito... Para vocês terem uma ideia, eu fui demitido na segunda-feira. 2 dias depois, na quarta, eu fiz uma entrevista. Na quinta, a moça me ligou dizendo que eu estava contratado. Legal. Ou seja, eu fiquei menos de 72 horas desempregado. Para vocês terem uma ideia do poder que é a área de tecnologia, o poder que é
aquela pessoa que As procura... certificações E as também. certificações fez toda a diferença no Sim, meu são currículo. certificações internacionais, Não né? adianta você falar, eu gosto de tecnologia, eu faço tecnologia, mas você tem que ter as cartas na manga. Falou, eu faço Exato. tecnologia e tá aqui o meu cartão de visita. Sim. O seu cartão de visita na área de tecnologia é as certificações. A Sim. faculdade é importante, você adquire conhecimento, sim, mas as certificações faz todo o diferencial. Sim. E Agora, quem não tem faculdade também consegue também, entrar na pô, área de TI. lógico, eu fiquei... eu vim formar na análise de desenvolvimento de sistema, acho que em 2016. Pra você ter ideia, eu entrei em 2001, E só fez a DS em 16, 15 anos depois que eu fui graduar, Sim. entendeu? Uhum. E hoje eu tô meio coragem de retomar após, tô terminando agora em junho. Boa. E tô pretendendo terminar, emendar com o mestrado. O mestrado é mais um... Chique. O mestrado é mais um... É para satisfazer um desejo que eu tenho desde Desde dar aula, sempre. desde lecionar. Não é da aula. Meu sonho é ser mestre em tecnologia. Então, eu tô Boa. fazendo pós de gestão de Vai processos. vai realizar. Com certeza. E não é, vai muito longe, porque já vou emendar no mestrado. Creio que nos próximos 2 anos e pouquinho, já devo estar realizando esse sonho. Então, meu sonho era ser mestre de tecnologia. Show. Entendeu? Para dar orgulho para minha mãe, para minha família, para o meu pai. A gente entendeu? pensa nisso, não pensa? Pensa, A gente lógico. pensa. E aí, Pablo, acabou que eu fui para a Tríade, só que eu fui atuar como gestor de projeto, Sim. ou como analista de projeto. Show. Eu recebi o projeto, aí é onde entra a metodologia Scrum. Ok. Que você até puxou minha orelha, gente. Gente, a certificação é super importante. Por exemplo, todo mundo sabe que a certificação de Scrum Master e de PO, que é Product Owner, né, dentro da área do Scrum, essa certificação é feita por uma empresa americana, o certificado vem dos Estados Unidos. Várias, sim. Eu cheguei a fazer o curso de Scrum Master, olha, isso tudo pressa para poder entrar no ramo. Eu acabei fazendo o curso de Scrum Master, mas era um site brasileiro e ele fornecia uma certificação que não tem o poder da certificação internacional. Da certificação internacional. É uma certificação que diz que eu aprendi os sprints, o papel do Scrum Master, né? Mais para frente a gente pode comentar alguma coisa, o papel do Product Owner, que é o dono do produto, traduzindo em português. E aí eu aprendi a metodologia, como o conhecimento fez a diferença, a certificação não pesou tanto. Sim. Então, acabei ficando na Tríade. Show. E aí a Tríade eu fui demitido por conta de... Aí onde eu vou contar uma história aqui. Por isso que sempre pagar o mal com o bem. Lá na Tríade, eu não... Mas só uma coisa assim, então você que já foi demitido de várias áreas, de vários empregos, assim como eu também fui, vem pra TI, cara, você vai continuar sendo demitido, mas você não vai ficar tempo desempregado. Eu também nunca fiquei, depois que eu vim pra TI, eu não fiquei mais desempregado. Pessoal, não. O que o Pablo falou tecnologia é uma área extraordinária. Eu tenho 39 anos de idade. Eu já passei... É porque eu não lembrei de algumas, mas eu fiz um resumo da minha trajetória, mas eu acho que eu já passei por umas 10, 11 empresas de tecnologia. E o máximo de tempo que eu fiquei desempregado foram 22 dias, porque eu decidi dar esse tempo para poder fazer uma reforma na minha área. Tava precisando de uma reforma, falei, vou acompanhar de perto, ajudar também. Que foi na saída da Tríade até entrar no Santander, que é no atual que eu estou. Sim. Passados esses 22 dias... Eu conheci o Thiago lá no Santander, inclusive. Isso. Um abraço para a turma do Santander, meu amigo Marcos Ronque, Carlos Paz Leme aí, nosso chefe aí, um abraço aí. Posso contar uma fofoquinha do Santander? Pode sim. Da última vez que a gente... Uma das últimas vezes que a gente se encontrou, né, antes da pandemia, teve uma festa, né, lá no Santander, do pessoal do Santander, que era uma festa num restaurante, de final de ano, eu acho, né? E tava todo mundo lá, bebendo, animadaço, a gente tava se divertindo. Aí eu, o Baiano e o André, que também foi entrevistado aqui, a gente... vamos sair daqui, vamos lá pro Taboão da Serra tomar uma cerveja? Vamos pro Taboão da Serra tomar uma cerveja. Pegamos, fomos, o bar tava fechado, né? Olhamos pro lado, tava tendo uma festa de formatura, a gente tava de socialzinho, né? Porque a gente foi pra festa corporativa. Tava tendo uma festa de formatura, cara, com segurança na porta, e a gente com um drink na mão, né, e tal. Olhamos, vamos entrar naquela festa? Vamos.
Pegamos 3, cara, com um drinkzinho na Monte Social, entramos na festa, assim, de penetra total. E Verdade. ficamos lá, conhecemos o pessoal que tava se formando, foi um barato. Foi muito legal aquele dia. Mas assim, sem todos, assim, sem exageros e tal. O clima é bom, né, Thiago? O clima de trabalho é bom, né? Pelo muito menos. bom, muito bom. eu Sempre é gosto bom a muito. gente fazer boas amizades. E aí eu acabei sendo demitido isso ocorre, tá, pessoal, na área de tecnologia, porque é uma pressão muito grande. A gente estava com alguns projetos atrasados. Sim. E coincidiu que um dia era uma quinta-feira e na sexta ia ser feriado. Aham. Eu não lembro qual era o feriado. E aí eu amanheci nessa quinta-feira e eu não gostava de ir trabalhar de carro por conta do trânsito da Sim. Raposo, né? Muito Ai, trânsito. Raposo de manhã, Nossa, cara. é tudo nossa. parado. E é uma das poucas coisas que eu odeio em São Paulo é o trânsito. O trânsito, pra mim, é a pior coisa. Não, mas eu acho que a Raposo é um negócio sem em horário de nível. pico Não, mas todo horário é de pico na Raposa, você parar pra pensar. Porque quando você tá vindo, tá lotado. Aí até às 11 horas ali da manhã, você vai descendo pro centro, tá lotado. Você resolve voltar 2 da tarde, já tá começando a lotar de novo, só que no outro sentido. Exatamente. E aí, como eu ia trabalhar de moto, nesse dia eu amanheci com a torcicolo, que eu não aguentava virar meu pescoço. E o projeto tava aquela pressão, Sim. o cliente era Oi na época, né? Cliente grande. Cliente grande. E aí eu amanheci ruim, eu liguei pro meu supervisor, né? Esse que me demitiu. Falou, olha, eu não tô bem, cara, pra pilotar moto, e eu ia trabalhar de moto na época. Eu falei, eu não tô bem pra ir trabalhar e tal. Então, eu vou no médico e tal. Ele, poxa, ele me chamava de Bahia também. Poxa, Bahia, tem uns projetos aí, tudo atrasado, não sei o quê, não sei o quê. Falei, mas eu não posso correr risco de vida, eu não tô aguentando pilotar. Então, não vai dar. Então, eu fui no médico e o médico viu realmente que eu não estava bem e ele acabou Sim. dando um atestado de um dia. O que ocorre? Que, como era feriado na sexta, na cabeça dele, ele falou, não, o Bahia tá sacaneando, porque ele pegou esse atestado para emendar o feriadão, né? Sim. Porque ele não ia na quinta, sexta era feriado, só ia voltar na segunda-feira lá Sim. pro trabalho. Quando eu voltei na segunda-feira, ele me chamou na salinha apartada, eu já até imaginava que ia dar alguma treta. Bahia, você trabalha bem, você é um cara esforçado e tal, você corre atrás, você é proativo, sempre assim, começa rasgando, falando bem, elogio, né? E depois... mas quando ele dá aquele mas eu não vou conseguir continuar contigo e tal, porque eu... Que bom, a gente conseguiu trazer o Bahia pra dentro da nossa equipe. E aí... Acabei, eu falei, tudo bem. Ele pensou que eu ia ficar chateado. Eu nunca fui de ficar chateado com demissão. Sim. Entendeu? Eu tenho Faz parte. Tem um ditado que a minha avó me ensinou: quem tem medo de ser demitido não trabalha. A menos você só não vai ser demitido ou se você for funcionário público, Sim. e mesmo assim tem as restrições, se você cometer um crime hediondo, Sim, você pode sim. ser demitido, ou você é dono de alguma empresa. Sim. Mas se você trabalha para qualquer empresa, pode ser que ele perdeu o cliente, a receita caiu, Certo. o faturamento da empresa. Então tem vários fatores, pode ser que o gestor, o gerente não foi muito com sua cara. Isso não é só TI, como em todas as áreas. Então ele me demitiu, eu falei, beleza, assinei os papéis. E aconteceu um fato curioso. Depois que eu fui demitido, foi esses 22 dias que eu fiquei parado, porque eu decidi não procurar nem ativar minhas contas nas redes sociais para poder procurar, porque eu já tinha uma certificação muito grande. Nessa ocasião aí, eu já tinha, no mínimo, para vocês verem o poder da certificação. Hoje, meu currículo deve contar com, no mínimo, umas 15 certificações. Eu não me recordo que meu currículo tem quase 4 páginas, então, mas deve ter por volta de umas 13 a 15 certificações. Quiserem conhecer o Thiago, né? Como é que tá o seu nome no LinkedIn? Depois, qualquer coisa, a gente coloca os perfis também na nossa página. No final, a gente pode colocar aí nos comentários ou na descrição do vídeo. Até para ser um exemplo de como você aí formatar o seu currículo, né? Para a área de tecnologia pode ser legal. Hoje eu uso pouco o LinkedIn porque eu estou muito satisfeito no trabalho que eu faço hoje, então não fico procurando. Não. De vez em nunca eu dou uma olhada lá quando recebe a notificação de aniversário de algum amigo. Eu dei uma passeada, assim, eu saí do Santander já tem 1 ano e meio, mais ou menos.
E deu uma passeada. O Thiago tá lá até hoje, cara, graças a Deus. Vai fazer 3 Lugar anos. legal de trabalhar, né? Muito bom. Uhum. Santander é uma empresa maravilhosa. E vai fazer 3 anos que eu tô É lá. um lugar bonito, né? O GD1 é bonito, não é? Muito bonito. Assim, pra quem não conhece, o GD1 é como se fosse um parque da Google, assim, com obras de arte, armários tecnológicos. Área de lazer. Inclusive, você jogava muita bola lá no Santander, né? O Bahia jogava uma bola violenta lá. Eu jogava ping-pong, porque tinha uma mesinha de ping-pong legal lá. Hoje ainda está suspenso por conta da pandemia, mas eu fiquei sabendo que agora no segundo semestre desse ano vai liberar. E você tá híbrido? Não, encerrou agora. A gente ficou 2 anos em casa, home office, por conta da pandemia. Isso. E recentemente, tem poucos dias, acho que mais ou menos 8 a 10 dias, uma semana, que a gente voltou presencial. Ok. Mas quando precisa um plantão no final de semana, a gente faz em casa home. Certo. Ah, melhor, né? E aí, fiquei esses 22 dias, o meu ex-supervisor da Tríade me demitiu. E aí aconteceu um fato interessante. Depois de 20 dias ele me ligou. Porque como ele me demitiu e eu não fiquei chateado com ele, nada, ele percebeu que eu encarei numa boa. Ele me ligou, e aí, Bahia, como que você tá? Poxa, velho, me arrependi amargamente de ter te mandado embora. Você é um cara diz bom. A musiquinha, problema seu. Aí eu falei, não, fica tranquilo. E você não ficou chateado comigo? Não, imagina. Vamos marcar aí pra se encontrar os amigos, bater aquela zoeira, resenha. Não tinha bate-papo nenhum. Ele queria pedir pra você voltar. Não, ele me ligou pra dizer, então, eu preciso te contar um babado. Eu falei, conte. Ele falou, o Reinaldo, que era o nosso chefe maior, ele estava abaixo do Reinaldo e eu estava abaixo dele. Certo. O Reinaldo demitiu ele 20 dias depois que ele me demitiu. Eu não sei se teve influência na minha demissão, porque eu não conversei com o Reinaldo sobre isso, mas aí ele foi demitido. E aí a gente falei, cara, eu fiquei de boca aberta, porque ele era muito amigo do Reinaldo. Eles almoçavam juntos, saíam junto, ia tomar café juntos. E eu falei, meu Deus do céu. Não entendi. Mas calma aí, que senão nós vamos perder todo o fio da meada. Porque a gente tá falando sobre várias coisas aqui. E aí, a sua saída da tríade. Você chegou a sair de lá? Sim, ele me demitiu e 20 dias depois ele foi demitido. E aí eu entrei no Santander. E aí a gente ficou um tempo sem se falar e tal. Aí eu fui pro Santander, né? Por isso que eu falo, pessoal, graças ao bom currículo, graças a Deus, primeiramente, e a área de tecnologia e o conhecimento que eu busquei correr atrás, porque não adianta você entrar em qualquer segmento se você não procurar crescer, principalmente na área de tecnologia, porque tecnologia vai surgindo coisas novas. Nós estamos aí na era da inteligência artificial. Então, se você não procurar se informar, você vai ficar defasado. Exatamente. É igual um carro. Se você comprar um Honda Civic, ano 2000, há 22 anos atrás, que eram os primeiros quadrados que chegaram no Brasil, em comparar com o Honda Civic 2022, que é altamente tecnológico, o carro praticamente fala, você fica defasado. Mas olha aqui, Baia, pra falar em Honda Civic, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá a sua vida financeira, antes e depois da TI? Eu não vou nem enquadrar a parte que você ainda trabalhava com diagramação, mas a parte que você veio para a esteira de desenvolvimento mesmo. Então, quando eu aprendi a questão do desenvolvimento mesmo, hoje a linguagem que eu manjo de Java também. Java, galera. Mas a linguagem que eu sou apaixonado é VB. Né? Eu não, pelo amor de Deus. Visual Basic. Excel é um negócio que eu fujo igual o diabo foge da cruz. Engraçado que eu tenho uma experiência para contar do atual trabalho lá no Santander. Olha a importância de você desenvolver. Olha o... Não, peraí, me conta. Não, quero saber outra coisa. Antes de você voltar lá no Santander, porque assim, o Thiago tem a mesma característica que eu. Eu sou uma pessoa prolixa. Eu começo a falar uma coisa, daqui a pouco eu tô em outra, daqui a pouco eu tô em outra. Então tem que dar uma direcionando aqui. Você ia falar dos ganhos financeiros que você veio. Isso, verdade, acabei pulando. Então, gente, a primeira vez, né, eu tenho minhas redes sociais, sempre eu gravo alguns conteúdos, né, pessoais. Mas acho que é a primeira vez que eu vou abrir um pouco, até para você que tem vontade de se tornar um analista de tecnologia, um desenvolvedor na área de tecnologia. Um Scrum Master, um PO.
A área de tecnologia mudou totalmente minha vida. Quando eu estava na parte de Excel, PowerPoint, abre chamado, de suporte, fecha chamado, um salário, não é ruim em vista de muitas outras áreas, mas é algo que você não fica estagnado, você vive o básico, o normal. Então, quando eu peguei as certificações, que eu dei um boom no currículo, que fortaleci o meu conhecimento na área de desenvolvimento, o que aconteceu? Para vocês terem uma ideia, eu fui demitido da Tríade para ir para o Santander. Fala comigo aqui. Eu tive... Fala. Eu tive... para vocês terem uma ideia, quando eu saí da Tríade, Pablo, eu saí da Tríade ganhando X. E quando eu fui para o Santander, eu dobrei 2x. Praticamente eu dobrei meu salário. Aliás, eu preciso até refazer as contas, que eu acho que passou de dobrar o salário. Então, hoje para vocês terem uma ideia, a gente junto... É claro que tem também o esforço da minha esposa, né? Que dizem que quando a mulher ela é sábia, ela ajuda o homem a crescer e vice-versa. Isso é verdade. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa casa. Minha casa tem sala de cinema. Era um sonho de pequeno. Eu pegava... Chique. Aí, galera, vem pra TI, galera. Eu pegava... quando eu era pequeno, adolescente, eu pegava uma caixa de sapato, colocava uma lâmpada e aqueles binóculos de... Vê aquelas fotinhas no binóculozinho? Binóculo, não lembro o nome que fala. Monóculo, não lembro. E aí eu fazia um furo na caixa de sapato, colocava a lâmpada... Acendia a lâmpada e pegava umas tiras de papel e contava as historinhas. E aí ia passando, projetando na parede. Então, e hoje eu tenho uma sala de cinema de verdade, onde o projetor desce do teto, a tela desce. Alguns amigos meus já teve a oportunidade de desfrutar. Eu nunca fui convidado para assistir na sala. Inclusive, o Thiago Baiano já foi no meu prédio, já foi me dar uma carona lá em casa. Nunca fui nessa sala de cinema. Vou convidar ele para assistir um filme lá. Então, pessoal, hoje, para vocês terem uma ideia como mudou a tecnologia, a área de desenvolvimento mudou a minha vida, hoje a minha casa, ela gira em torno de R$500 mil, entendeu? Chique. Graças a Deus. Eu não falo isso com soberba, nem querendo... Não, mas é para incentivar a galera, para incentivar cara. Você que tem vontade de entrar na área de tecnologia. Sim. Você, de repente, está anos e anos auxiliar, nada contra as outras profissões, mas você está auxiliar de escritório, recepcionista, atendente, só ganhando um salário mínimo e tal. Pra vocês terem uma ideia, na área de tecnologia, o Júnior é o cara que está aprendendo ainda. O nome já diz tudo, Júnior. O Júnior, dependendo da empresa, ele já entra ganhando de 3.500 a 4.000, dependendo da empresa. É verdade. O Júnior, para vocês terem uma ideia, um desenvolvedor pleno, não estou nem falando sênior, que é o terceiro nível, um desenvolvedor pleno, dependendo da empresa, o ganho dele gira em torno de 8 a 12 mil reais. É mais do que médico, galera. A galera que tá fazendo medicina, eu vou falar pra você, você tá fazendo medicina e você não gosta de medicina, para o que você tá fazendo, vem pra TI. Entendeu? Aqui tem espaço pra todo mundo, você vai ganhar tão bem. E, sinceramente, ter estilo de vida de médico, eu acho que é um negócio que eu não quero, não. Então, pessoal... Viver no meio de gente doente, tá doido. Eu só vivo no meio de um monte de gente feliz. Né? Porque a linha de desenvolvimento de software é um negócio maneiro. Né? Muito. E deixa eu te perguntar, Thiago, como que a Arca Digital aí contribuiu para a construção? Ah, não, mas eu quero falar dos carros também. Você só falou da casa, eu quero saber do carro, quero saber dos imóveis. Sabe por quê? Porque a Arca Digital tem uma certa contribuição aí. É verdade, a gente quer saber. Verdade. Eu aprendi muito, quando eu trabalhei com o Pablo, eu aprendi muita coisa com ele, a parte de como se estruturar dentro da tecnologia, processos. Porque não é só ser desenvolvedor na área de tecnologia. Você tem que entender o processo, como funciona. Você tem que saber lidar com as pessoas. Porque você vai encontrar na área de tecnologia o cara que é calminho, o outro que é bravinho, o outro que é mais ou menos. Então, você tem que saber fazer esse equilíbrio. Ter um equilíbrio dentro do negócio para você ser um bom profissional. Show.
Porque não adianta você ser um bom profissional, mas você não se dá bem em equipe, não trabalha em equipe. É verdade. É individualista. Não adianta. O cara que é individualista, a gente já falou em outras entrevistas. Cara, você não vem pra TI. Fica aí onde você tá, porque a gente não quer você. O cara, aquele cara arrogante, não, porque o ramo de TI é muito horizontalizado. Então, o desenvolvedor, ele tem muito mais poder, às vezes, do que quem tá mandando o desenvolvedor a fazer. Então, se você é um cara que não sabe trabalhar em equipe, sai fora. Agora, se você é um cara que se dá bem com o pessoal, que sabe entrosar, você vai se dar muito bem. Independente de ter faculdade ou não. Verdade. E aí, voltando à questão aqui de desenvolvedor, você tem que ter o feeling da coisa. Sim. Não adianta você... Mas me diz, pô, como é que... você até agora, Dos sou prolixo carros, também. É que eu tô escondendo ouro. Não é nem dos carros. Como é que a Arca Digital aí te contribuiu para trazer esse novo estilo de vida que você tem aí hoje? Pessoal, a ideia da Arca Digital é algo inovador. Eu desconheço algo do tipo na Arca Digital, que é uma consultoria onde abre as portas para profissionais de outras áreas a se engajarem na área de tecnologia. Isso não depende de conhecimento, não depende de idade. Você pode não... mas eu não manjo nada de tecnologia. Não tem problema. As certificações é justamente para isso, para te capacitar, para você começar ou como júnior, ou dependendo do seu conhecimento, se você já vem com certo conhecimento, pode ser começar como um pleno, mas a Arca Digital, ela vai te dar um direcionamento na sua vida, na área de tecnologia. E eu garanto para vocês, em um ano de que vocês migrarem para a tecnologia através da Arca Digital, vocês vão se arrepender não de ter vindo para a Arca Digital, vão se arrepender de não ter entrado muito antes na área de tecnologia, que hoje a área de tecnologia é uma das áreas mais bem remuneradas do país, entendeu? Eu creio que a área de tecnologia está entre as 5 mais remuneradas do país, entendeu? Deve estar aí entre medicina, advocacia, engenharia, se bem que a advocacia depende muito do esforço pessoal do advogado. Se ele for um bom advogado, ele ganha dinheiro. Se ele for um mau advogado, ele vai ganhar o que você ganha. Também, né? Mas o cara, por exemplo, o cara que entra, tá no médico, né, faz 2 plantões, ganha aí inicial, assim, uns 7, 8 mil reais. Que isso a gente tira, só que estudou 10 anos, né, gente? Estudou 10 anos pra ser médico. Não é melhor tá ganhando isso, fazendo uma faculdade, 2 anos e meio trabalhar em casa? Então, se você quer também participar da Arca Digital, quer entrar dentro dessa arca, quer se livrar desse dilúvio, desse dilúvio de tecnologia que está vindo e não ser levado por ele, nos siga nas nossas redes sociais e acesse lá, www.arcadigital.org e entre em contato com um dos nossos especialistas e descobre aí como você pode mudar para essa área, como você pode vir para nós, porque o mercado está precisando de gente, né, Thiago? Ou Muito. gente que não precisa ser desenvolvedor. Se você quiser desenvolver, vamos desenvolver, mas se você é um cara que sabe lidar com as relações, se você é um cara que as pessoas gostam de você, se você é um cara que consegue trabalhar em grupo, se você é um cara que consegue se comunicar, consegue ensinar, o ramo de tecnologia é para você. Verdade. Thiago, querido, muito obrigado pela sua presença, tá? Foi muito legal estar com você aqui e queria deixar esse espaço para você deixar um recado. Você já deu vários ois, para você dar mais um tchau pro pessoal e dizer aí o que você acha que o pessoal deveria fazer aí o que você acha o que você tem para falar para essas pessoas que hoje estão um pouco aí sem caminho, estão meio perdidas e não sabem muito bem para onde começar? Antes de falar os agradecimentos finais, responder a pergunta, o pessoal ficou curioso. Quais os carros que vocês tiveram nesses últimos anos? Gente, com pandemia e tudo, de 2019 para cá, eu tive 4 carros, dentre esses 4, 3 importados, um Honda Civic, um Jeep Renegade. Ele já foi me buscar, me levar em casa, é verdade. Então, é aquilo que eu falo, a área de tecnologia é uma área que é bem remunerada e se você se aprofundar cada dia nas certificações, porque o importante da área de tecnologia, não adianta você ter só faculdade. É igual advogado. Se você tira a faculdade de direito, não tem OAB e também não se especializa em direito penal, direito constitucional, você vira um advogadozinho mais ou menos. Na área de tecnologia... Porta de cadeia. Isso, exatamente. Na área de tecnologias, cada vez que você busca o conhecimento, esse esforço vai ser recompensado lá na frente. Então, para concluir,
Hoje eu trabalho no Santander na área de... deixa eu contar um fato de desenvolvimento que é interessante. Uhum. Vocês não poderiam ficar de fora. Quando eu entrei, olha o legado que eu deixei hoje na minha área que eu atuo lá no Thiago Santander. Adora olhar para a câmera. Pessoal, olha o legado que eu deixei, Pablo, na área de tecnologia lá que eu atuo no Santander. Uhum. Quando eu cheguei lá, era muito processo manual. Eu lembro. Copia e cola, e aí copia ali, cola de cá, e cola informação dali, cola informação. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tive a ideia, agreguei o meu conhecimento de desenvolvedor, VB Script, né? Vamos falar a verdade, ele recebeu esse código de mim e eu dei esse código pra ele depois. Ele deu uma melhorada, vamos falar a verdade. Eu mudei, quando você me deu era Java. Era Java. Só que o banco lá tem muitas limitações com Java por questão de segurança e tal. Com certeza. Então eu migrei pro VB dentro do Excel. Graças a Deus. Montei 28 processos. 28 processos. Aquilo tava tudo errado, Thiago. Eu ainda falei com o Ronk e com o pessoal, falei assim, ó, vocês estão executando um script aqui dentro do banco, não está em produção. Vocês estão acessando o e-mail por esse script, vocês estão 1 hora. Se der alguma, vão achar que pode ter vindo daqui. Então vamos dar uma migrada aí para uma planilha, que deve ficar mais fácil. E aí montamos um robozinho em Excel, né, VBA puro. E aí esse robô ele faz 28 processos. Para você ter uma ideia, a gente extrai um arquivo do ServiceNow, né, do sistema. ServiceNow é um sistema de gestão de esteira DevOps e implementação. E aí a gente extrai esse arquivo com várias informações, eu não posso falar porque é questão confidencial. Sim. Dentre essas informações, o robô ele pega essas informações e dispara e-mails, monta dash, monta relatório, cobra até... se algum usuário esqueceu de fechar alguma tarefa, o próprio robô ele pega esse dado, transforma em um e-mail no Outlook, ele mesmo dispara para cada usuário individual, fala, olha, você tem uma tarefa X que ficou com a atividade X em aberto, você precisa fechar. Então tudo isso automatizado era um trabalho que uma equipe de 10 pessoas levava semanas. Hoje, essas 28 rotinas enxugou tudo isso aí e tem rotina que você, uma pessoa física, humana, olha a importância da tecnologia do desenvolvimento, da automação, da inteligência artificial. Atividade que duraria 3, 4 horas, colhendo informações, o robô consegue fazer em 30 segundos. Olha que beleza. Entendeu? Thiago, muito legal. Querido, muito obrigado. De qualquer forma, foi muito bonito que você falou, assim, eu acho que as pessoas saberem que você, não importa de onde você veio, você pode ter vindo lá do interior. Você, Pablo, mas eu trabalhei na roça, não tem problema, eu conheço um monte de desenvolvedor, um monte de Scrum Master que veio da roça também, entende? E hoje tem uma vida, pode dar uma vida digna para si e para sua própria família. Exatamente. Thiago. Galera, muito obrigado. Pablo, eu que agradeço. Desculpa. E digo para vocês, façam as certificações. Hoje eu vou citar apenas 2, que essas 2 certificações eu garanto para vocês aqui na Arca Digital, né? Se vocês procurarem a Arca Digital, essas 2 certificações, que é o Scrum Master e o PO, eu duvido muito que vocês ficam 30 dias sem atuar no mercado de trabalho. E é para ganhar bem, não é para ganhar mal, não. Exatamente. Na Arca Digital, além também da consultoria, de a gente te ajudar a fazer essa transição, nós também temos uma equipe de desenvolvimento de software. Então, você não vai... quem está na Arca com a gente não se especializa só em capacitação. A gente te coloca dentro da vivência de software que também faz o trabalho de te recolocar no mercado. Então, nosso trabalho vai ser justamente pegar você e colocar você na vaga. Então, acesse lá www.arcadigital.org e nos siga O Pablo, às vezes, começa a falar rápido, aí embola a palavra e não tem problema. Nos siga nas nossas redes sociais, em @_arcadigital_, tanto no Instagram quanto no TikTok. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Valeu. E sucesso para vocês, futuros analistas e desenvolvedores de sistema na área de tecnologia. Forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau.